Jesus quer te dar água cristalina. Jesus está te chamando. Quero falar para os irmãos hoje algo maravilhoso, sabe? Eu tenho falado para os irmãos que depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus vai aparecer no céu e ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz, já mostrei isso para os irmãos, que o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. E uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro, e haverá uma planície ali. Isso, irmão, vai acontecer como se fosse uma mágica que nós conhecemos hoje, né? Que as pessoas mentem e enganam. É só uma força de expressão. Na verdade, o Senhor ele vai restaurar a superfície da terra. Ele vai restaurar em questão de piscar de olhos. Porque o que é impossível para o Senhor? Por que eu falo isso, irmãos? Vocês conhecem muito bem que hoje nós vivemos num mundo cheio de objetos sobre a face da terra. Muitas pontes, muitas hidrelétricas, barreiras contendo águas, muitos prédios gigantescos nas metrópoles, muitas construções, muitos carros, ônibus, caminhões sobre a face da terra. Eu desejava encontrar nas Escrituras alguma palavra que falasse sobre essa transformação. Porque, irmãos, na grande tribulação, o que vai acontecer? A terra ficará desolada, destruída. O capítulo 24 de Isaías diz que as pessoas vão abrir as portas com estalido, porque elas estarão emperradas. A Escritura diz no Apocalipse 16 que um enorme terremoto que nunca houve no mundo, nem depois vai haver igual. Esse terremoto é tão poderoso que ele vai mexer todo o globo terrestre. Imagina, irmãos? Imagina! E sabe que está escrito? Que as cidades das nações caíram. Quer dizer isso? Deus vai derrubar tudo com esse terremoto. Vai derrubar toda essa excelência de construção, essas coisas excelentes que os homens ficam se vangloriando porque alcançaram, porque fizeram. Entende, irmãos? Isaías 24 também fala que a terra vai vacilar como o ébrio. O ébrio é o bêbado. A terra vai vacilar como o ébrio. A terra. O Senhor não estava falando da terra de Israel. O Senhor está falando no livro de Isaías, capítulo 24, que o globo terrestre, toda a terra, ela vai ser movida e removida, diz lá no livro de Isaías, capítulo 24. Leiam com atenção que o capítulo 24 de Isaías fala sobre a grande tribulação. Leiam em casa com atenção. Então, irmãos, quando Jesus vem nos céus, a face da terra está toda destruída, cheia de escombros, cheios de carros queimados, carros virados, carros bons, carretas, prédios todos tombados, como vocês já devem ter visto nessas guerras, alguns lugares, nas cidades, é uma desolação, irmãos, os prédios tudo arrebentado, sabe, coisas caídas no meio das estradas, pedaços de concreto, porque as bombas, elas batem num lugar desse, irmão, faz uma cratera enorme, gigantesca, isso aqui vai para o ar. E o que está do lado também, então as bombas, elas causam um estrago terrível. E o que vai acontecer, irmãos? Quando Jesus tirar a igreja daqui, esses homens, se não apertar antes, eles vão apertar os seus botões para detonar as bombas nucleares. Elas são perigosíssimas. Vocês não têm ideia, essas crianças nem sabem o que é isso. Então, irmãos, as guerras causam uma destruição muito grande.
Mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai restaurar a terra. A terra será restaurada. E é isso que eu quero ler com vocês. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 33, que diz assim: assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará. Em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Presta bem atenção, hein, irmão? Esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto. Sabe quem são essas nações que ficarem de resto? Vocês lembram lá do livro de Mateus, capítulo 24, quando Jesus aparecer no céu, não é? As nações vão lamentar, não é? Quando virem Jesus vindo para reinar. Então essas nações que ficaram de resto, olha aqui, ó. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho, ó, é Deus que vai fazer. Vocês leram que as cidades serão reedificadas, olha quem vai fazer. O Senhor tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu fiquei tão contente hoje com o Senhor. Eu fiquei olhando esse texto e falei, meu Pai, que maravilha. Diz aqui que as nações que vão ficar de resto, que muitos pastores não pregam sobre isso, tem até doutores dizendo que Jesus vai vir julgar a terra, vai reinar aqui, vai acabar com os ímpios. Isso é mentira. Jesus não vai acabar com ímpio nenhum. Os ímpios restantes da grande tribulação vão ficar aqui gerando seus filhos perdidos. Glória a Deus, aleluia. Porque eles estarão marcados e Deus não vai deixar nascer remidos no meio deles para cumprir o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 65, que o povo de Deus também que restarem vivos da grande tribulação vão casar entre si e não terão filhos para a perturbação. Isso é muito maravilhoso. Então essas nações que vão ficar de resto, eles estarão no meio dos escombros, estarão no meio da destruição. O grande terremoto que está para acontecer, predito no livro do Apocalipse, capítulo 16, ele não só vai derrubar as cidades, diz a palavra que os montes vão desaparecer. Então, quando Jesus vem, ele mesmo vai reedificar as cidades. Como? Ele vai ficar trabalhando, cortando pedras? Simplesmente ele vai dizer, haja. Como ele fez lá em Gênesis, juntamente com seu pai, porque tudo foi feito por Jesus. Oh, glória a Deus. Por ele e para ele, irmãos. O que é impossível para o Senhor? Vocês acham que Jesus vai trazer um monte de edificador para ficar cortando pedra, levar não sei quanto tempo? Simplesmente ele mesmo vai reedificar. Diz aqui que ele vai plantar todas as árvores frutíferas, tudo. Isso vai ser assim, ó, haja, e vai tudo aparecer. A terra vai ser transformada como o jardim do Éden. Como, irmãos, eu estou tão maravilhado com esse texto, porque, irmãos, eu leio a Bíblia, irmão, constantemente eu leio, mas não adianta, não é ler. Você pode ler,
Mas quando o Senhor quiser te revelar, quiser te mostrar, quiser te dizer, isso aqui é isso, aí sim. Se ele não te falar, você pode decorar a Bíblia toda, mas você não vai saber. Aleluia. Por isso Jesus disse, Pai, graças eu te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Irmãos, hoje eu fiquei assim, quando eu li o texto, o Senhor falou para mim aí, ó, que você queria saber. Eu queria uma passagem, porque, aleluia, é muito maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada. Se Ele restaurou Lázaro da morte para a vida, aleluia. Fez o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, aleluia. Preparou pão enquanto os discípulos estavam chegando com a rede cheia. Já tinha pão, já tinha peixe, aleluia. Multiplicou um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, depois na segunda vez, para milhares de pessoas. Aleluia, glória a Deus. O que é impossível para Deus, não é nada impossível. Mas então, quando eu li esse texto aqui, irmãos, eu fiquei maravilhado. Ainda fala, as nações, olha só, irmãos, glória a Deus. Versículo 36, então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas. Viu? Ele que vai fazer, ele vai reedificar. Quer dizer, o Senhor vai colocar casas e mais casas, tudo pronto. No meu pensamento, isso tudo está pronto. Na minha fé, eu creio que a nova superfície da terra, o novo Éden que vai cobrir toda a terra, já está pronto. Aleluia. Já está pronto. Ele não vai precisar de fazer nada. Como foi em Gênesis, quando ele disse, produz a terra, árvore frutífera com a sua semente, simplesmente já estava pronto. Elas começaram a brotar. Haja seres viventes do mar, simplesmente começaram a aparecer milhares e milhares. Se ele fez isso lá, como é que ele não pode fazer novamente? Vocês sabem que a Bíblia diz que um dos anjos vai derramar algo sobre os rios, os mares, vai cair também os meteoros e vai morrer todo ser no mar. Presta bem atenção, eu estou falando de coisa maravilhosa, porque eu gosto de meditar. Ora, se vai morrer toda criatura que está no mar, lá no Apocalipse, quando Jesus vier, o mar vai servir de quê? Ele vai transformar tudo, a criatura vai voltar tudo de novo a surgir. As bombas nucleares vão queimar animais, vão queimar pássaros, vão arrasar, a terra ficará totalmente destruída na sua superfície. O Senhor simplesmente vai restaurar. Haja animais, haja pássaro, haja leões, haja isso, haja aquilo, e toda a superfície vai ser florida, aleluia. Imagina, nós vamos ver Jesus, quem ficar aqui, ou pessoas que virão com o Senhor, sobre a terra, e a terra toda suja, toda cheia de lixo. Olha, tem tanto lixo, irmão, lixo. Tem país que tem tanto lixo que eles não sabem o que fazer. Tem um deserto que tem tantos pneus, que dá, sinceramente, irmãos, quilômetros e mais quilômetros, é muito grande, dá umas 3 cidades de Araripina toda. Mas eu vi, através de drone que eles colocaram, mais um lixo. Imagina, o que Jesus vai fazer com aquilo dele se ele for trabalhar como homem normal? Queimar aquilo, reciclar aquilo. Que nada, aquilo tudo vai desaparecer da face da terra, irmão. Assim como veio da terra todos os produtos que foram processados para aparecer, assim ele volta de novo, vira tudo pó. Deus vai transformar a superfície da terra. Aqui está o registro. Eu falei pela fé para vocês outro dia. Agora eu estou mostrando aqui o que Deus me mostrou. É verdade. Observe, irmão, que isso aqui são profecias de Ezequiel para um futuro. Isso aqui não aconteceu exatamente como está aqui. Não aconteceu, porque tem muitos pregadores que vão dizer que isso aqui, depois do cativeiro de 70 anos, eles voltaram para Jerusalém e reedificaram, mas as transgressões e os pecados não foram tirados. Olha aqui, ó.
Versículo 33. Assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar, isso não aconteceu. Que logo já tinha pecadores, já tinha gente transgredindo, de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Em parte, com algumas pessoas, isso sucedeu lá no tempo, né, de Zerubabel, Esdras, Neemias, mas esta revelação aqui é para o futuro. O que Deus vai fazer. Porque Deus não reedificou pelo seu poder no tempo de Neemias. Eles que tiveram que trabalhar. Deus não plantou nenhuma árvore frutífera e outra coisa. No tempo de Neemias, a terra não foi transformada como o Jardim do Éden. De jeito nenhum. Então isso aqui é uma profecia para os 1000 anos do reinado de Jesus, em que verdadeiramente a terra vai ser transformada como no Jardim do Éden. Por quê? Lá no Jardim do Éden, os leões comiam erva e não comiam carne e nem atacavam ninguém. Então nós temos que atentar para a palavra, que a palavra está falando sobre um futuro que está muito próximo de acontecer, meus irmãos. E eu fiquei muito contente porque, irmãos, eu vi meditando, pensando, lendo, eu abri assim, até falei com o senhor, eu não tenho gostado de ler o livro de Ezequiel, a questão de construção do templo, aquelas medidas, eu não entendo nada, Senhor. Para mim, minha mente não capta nada, não imagino nada, porque são medidas diferentes da nossa, e às vezes fala de coisas que eu não entendo, por exemplo, a chaminé, uma largura enorme, eu não entendo aquilo ali, nem sei explicar. Ah, Senhor, me perdoa. Aí eu abri hoje nessa escritura aqui, né? Eu li, vim lendo, a restauração de capítulo 36, versículo 16 e diante. Aí fui lendo. Quando chegou aqui, eu falei, meu Pai, é por isso que nós temos que ser persistentes. Se eu não fosse lendo, não chegaria aqui. E o Senhor não iria falar comigo. Mas como ele viu que eu estava ali, ó, fazendo uma força para ler, ó, lendo, e um calor aqui dentro, falei, Senhor, graças a Deus, muito obrigado. Então, irmãos, em breve isso vai acontecer. Por mais que os homens venham destruir uns aos outros e destruir a terra, e deve ser destruída mesmo, porque o plano de Deus é limpar a terra. A terra está muito suja, estou falando de sujeira mesmo, suja de esgotos, suja de lixo de material plástico e muitas outras coisas, não é? E suja desses carros que nós temos e das indústrias que poluem o ar. Nos 1000 anos não haverá indústria, não haverá carros movidos a combustível, vai ser como no passado, carroças puxados a cavalo, cada um vai fazer o seu muito bem feito, certamente vai ter irmãos habilidosos, vão fazer coisas bonitas, os animais serão mansos, não vai precisar de bater em animal para amansar animal, vai ser uma coisa lindíssima de se viver na face da terra, vai ser algo glorioso, e eu quero ver mesmo. Se o Senhor me levar e trazer novamente, quero estar lá, meus irmãos. Quero ver tudo isso, essa maravilha que vai ser a terra. Amém?